A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17, está escrito: para que Cristo habita no vosso coração, pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Cada um de nós somos a morada do Senhor Jesus Cristo, por intermédio do seu Espírito Santo, que habita em nós, por parte da sua promessa, feito a cada um, de não nos deixar só, e que teríamos um Consolador que viria para nos convencer do erro e do pecado, bem como revelar os mistérios ocultos do mundo na sua palavra, no seu evangelho. E é necessário que, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, como cristão, a gente entenda essa importância, a gente entenda esse sentido, esse significado, no qual o Senhor representa para a vida de todos aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, negando a si mesmo, negando as suas vontades, os seus desejos, para seguir por completo o Senhor Jesus Cristo. Nós somos o local de habitação do Senhor. Em nós o Senhor habita, em nós o Senhor está. E se existe no meio de nós alguém que duvide, se existe no meio de nós alguém que não acredita nesta possibilidade, essa mesma pessoa, ela ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela ainda não fundou a sua vida, não fundou os seus princípios, o seu querer, a sua vontade na própria palavra sagrada, no Evangelho de Cristo Jesus. Ela ainda precisa ter um encontro real, ela ainda precisa ter o seu momento individual para com o Senhor Jesus Cristo. É lamentável que algumas pessoas, quando abandonam as práticas religiosas, elas tendem, lamentavelmente, começar a seguir orientações que não é conforme o querer, não é conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Um dia desses eu estava conversando com uma jovem e ela estava nos falando sobre ela, depois de 15 anos convivendo, ela pediu o divórcio ao seu esposo, não estava dando mais, cada um seguia a sua vida. E a primeira coisa que ela fez foi comemorar o seu aniversário com um grupo de, abre aspas, de amigas, fecha aspas, e sem pensar no que realmente o Senhor queria, o que o Senhor realmente desejava para as suas vidas. Porque quando ele estava sob a cautela, quando ele estava sob a tutela, na verdade, de um conceito religioso, aquele casamento se mantinha. Mas a partir do momento que líderes religiosos começaram a falar sobre a questão de que você não é obrigado a permanecer com alguém que você não gosta, que não compartilham da mesma fé do que você, que o Senhor vai prover para você um novo amor, um novo relacionamento, um relacionamento dele. Muitas pessoas aproveitaram esse momento para, de certa forma,
não cumprir com o seu compromisso firmado perante Deus e aos homens através da lei, e estão buscando para si novos amores, novas experiências. E não deveria ser assim. Nós não deveríamos viver sob a cautela de uma doutrina, de um conceito religioso. Deveríamos ter a liberdade, deveríamos ter as condições de obedecer somente aquilo que a palavra do Senhor diz. Não só com relação ao casamento, mas com relação a todas as áreas da nossa vida. Deveríamos ter o baseamento, o sentido na própria palavra do Senhor Jesus Cristo e não em um conceito e não em uma doutrina humana no qual não está de fato relacionado com a palavra de Deus. A nossa vida, ela deveria ser baseada no testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, para que assim nós possamos criar raízes dentro do próprio Evangelho de Cristo Jesus e não viver como uma planta em um vaso regado por conceitos, por doutrinas, por credos religiosos, na qual tende a limitar o nosso crescimento perante o Senhor Jesus Cristo. Mas nós deveríamos estar enraizados, firmados no amor na qual nos chamou, no amor que é o próprio Cristo Jesus. Porque não existe uma prova de amor maior do que a de Cristo Jesus manifesto por cada um de nós. Então, entender essa maneira, entender esse sentido, entender o que de fato o Senhor quer para nossas vidas, é estabelecer entre nós e o próprio Senhor Jesus Cristo um relacionamento que não é mais baseado em homens, mas sim baseados no próprio Senhor Jesus Cristo, que fixou a sua palavra, o seu evangelho, a fim de que, enradicados neles, possamos permanecer, possamos firmar. Porque quando você firma a sua vida na palavra, quando você firma a sua Bíblia, a sua vida na Bíblia Sagrada, quando você baseia tudo que você vai fazer, todas as decisões que você vai tomar na própria palavra de Deus e não num conceito deixado por um líder religioso, você consegue entender com clareza, você consegue gravar na sua memória, você começa a ter o costume, você adquire uma cultura, seja ela individual ou coletiva, ou nesse caso individual, porque a nossa relação para com o Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser individual e ao mesmo tempo ela é coletiva, porque a nossa vida tem que ser baseada na Bíblia Sagrada, naquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós de testamento, seja através da sua vida, seja através da vida dos seus apóstolos e discípulos, que relatam para nós todos o sentido, todos o significado, todo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, de forma que nos seja impossível de esquecer. E por que muitas pessoas
que, dizendo-se cristão, acabam se perdendo, esquecendo daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou como mandamento. Porque os mesmos, fundado as suas vidas nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, nos seus próprios conceitos, se desviaram dos mandamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo, a ponto de ele ser insuperável ou deixado de lado para seguir aquilo que mais lhe agrada, que mais lhe convém. É mais fácil você ouvir uma palavra positiva, como Deus é amor, Deus vai prover milagre na sua vida, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai te tirar dessa situação, do que você ouvir a verdade, quando o Senhor lhe diz que essa situação na qual estamos enfrentando é consequência de uma vida pecaminosa, errante, na qual estamos vivendo. E querendo ou não, ainda que aparentemente você possa estar bem, você vai chegar um momento da sua vida em que você vai entender que você não é nada. Você vai compreender que a sua vida é a mesma de uma pessoa que esteja em melhor condições do que você, ou até mesmo em situações piores do que você. O que você seria capaz de dar para obter a vida eterna? Há pessoas que mixaria por pouca coisa, ela tem se vendido para Satanás a fim de obter sucesso, obter fama, obter dinheiro. Uma pessoa que esteve entre a vida e a morte, como a Andressa Wack, acho que é assim que pronuncia mesmo o sobrenome dela, se converteu a um, abre aspas, evangelho, porque ninguém que pregue a prosperidade pode dizer que prega o evangelho, ainda que coloca na sua placa o nome do Senhor, mas ela iludida, fascinada com aquilo que estava sendo proposto. Vou escrever um livro sobre o testemunho de vida dela, né? Ela para ser um best-seller com um grande nome, de um grande escritor, que foi já diretor, principal homem executivo da Rede Record de televisão. Mas chegou um momento na vida dela que aquela falsa conversão, aquela aparente conversão dela, já não mais fazia sentido. E voltou-se para a sua vida, voltou-se para os seus velhos costumes, para as suas velhas práticas. E está aí hoje, vivendo aquela vida, fazendo questão de contar nas redes sociais que tem faturado, que tem ganhado dinheiro. Mas será que de fato ela está feliz? Será que de fato ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Ou ela foi atraída por um conceito religioso que prega a prosperidade como uma forma de comunhão para com o Senhor Jesus Cristo? E assim como ela, tem muitos que se apaixonaram por um evangelho que não é real, que não é verdadeiro,
que prega aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que agrada aos ouvidos das pessoas, mas que não trazem a ela um arrependimento, que não traz a ela uma vida real, que não traz a ela uma vida verdadeira perante o Senhor, perante a sua vida com Cristo. Então é preciso a gente entender isso, que o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele está fundado na vida do Senhor Jesus Cristo. Se eu não temo, se eu não copio, se eu não sigo, se eu não imito a vida de Cristo Jesus, eu não estou vivendo o Evangelho. Qual discípulo do Senhor Jesus Cristo viveu a sua própria vida? Todos tiveram que abrir mão da sua velha natureza, do seu velho eu, da sua velha vontade, para obedecerem aquilo que o Senhor estava ordenando, aquilo que o Senhor estava planejando para as suas vidas. Às vezes é preciso que sejamos obstinados para com o Evangelho. Temos casos de pessoas que abandonaram carreira, que abandonaram família, que abandonaram tudo que tinha, fama, glamour, para seguir tão somente o Senhor Jesus Cristo. Um dos exemplos que podemos dar é da Karina Bach, que largou até mesmo a sua carreira por não acreditar que aquilo ali era algo de Deus, abandonou sua carreira como artista, como atriz, porque ela não via aquilo ali sendo um bom testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Assim como quando ela se sentiu sufocada num casamento, embora aqui desconcordamos dela, mas desconcordamos na questão teológica, desconcordamos da questão da sola fide, desconcordamos dela da sola escritura, ou seja, segundo a palavra, segundo a Bíblia, desconcordamos dela, mas sola fide, precisamos entender que se o casamento dela estava sendo algo que pudesse prejudicar a sua vida com Deus, ela arrancou aquilo para viver, para entregar a sua vida, dedicar somente ao Senhor Jesus Cristo. E isto ela tem dado testemunho. Quem segue, acompanha a vida dessa jovem, da Karina Bach, sabe do que estamos dizendo. E poderíamos dar com inúmeros outros casos, como Yuji Tamashiro, Rodolfo Abrante, pessoas que largaram a carreira, abandonaram aqui que tinha, simplesmente porque eles verdadeiramente se converteram ao Senhor Jesus Cristo, eles entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e mudaram os seus conceitos, mudaram a sua mente, mudaram a sua forma de pensar, porque agora eles têm no seu coração permanente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Falamos da Andressa Wack aqui, mas poderíamos citar outras pessoas que talvez tenha dado um testemunho ao contrário do Senhor Jesus Cristo, até mesmo de forma mais complicada, como o da Mara Maravilha, que já fez sucesso cantando músicas gospel, mas que se você para olhar a vida dela, o testemunho na qual ela dá para aquelas pessoas que convivem com ela, que trabalham com ela, é lamentável, é triste. Então precisamos
afincar a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Devemos ser cabeça dura para as coisas que contraria a palavra do Senhor Jesus Cristo, que desconta aquilo na qual o Senhor quer, mas devemos ser ferrenhos aos ensinamentos, incansáveis, firmes, insistente, obcecado, persistente, perseverante naquilo que o Senhor quer. Devemos ser teimosos em obedecer, em seguir aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas, fixando no nosso coração, não abrindo mão, como diria o pessoal do interior, sendo turrão, para que a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo ela possa ser duradoura, ela possa durar, ela possa ser estável, ela possa ser eterno, imortal. Perpétuo, irrevogável. Deve ser a nossa obediência, deve ser aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que achamos que é certo, aquilo que acreditamos ser verdade. Não podemos aceitar que homens venham destupar a palavra. Aliás, isso é até normal. É preciso que existam esses falsos pregadores, é preciso que existam esses falsos profetas, para que aqueles que são de Cristo tenham suas vidas firmadas, tenham suas vidas estabelecidas num conceito que é firme, é irrevogável, que é a própria palavra. Se temos que copiar alguém, que seja a vida de Cristo, que seja a vida dos seus apóstolos, discípulos como o médico Lucas, como Timóteo, Estevão, Barnabé, Priscila, Áquila, Apolo e tantos outros que compõem a magnífica história do Evangelho de Cristo, descrito na Bíblia Sagrada, para que seja para nós um fundamento. Até quando vamos viver, até quando vamos seguir doutrinas criadas por tempos religiosos que muitas das vezes nos afasta, nos opõe aquilo que o Senhor quer, aquilo que a palavra do Senhor diz. Não podemos de modo algum aceitar isso, não podemos de modo algum viver assim, mas antes devemos firmar as nossas vidas somente naquilo que o Senhor tem para conosco, somente naquilo que o Senhor quer para nossas vidas, de maneira que, estando nós em Cristo, possamos não mais olhar para as coisas deste mundo, não mais olhar para um conceito religioso, não mais olhar para aquilo que o mundo diz, para aquilo que o mundo prega, mas que possamos ser firmados na palavra do Senhor Jesus Cristo, que sejamos intermináveis no estudo, que o nosso desejo pela busca tão somente do Senhor Jesus Cristo, ela seja infinita, inalterável, durável. É isso que precisamos. Não devemos aceitar um evangelho invariável, que dita a regra, que fala conforme o conceito, conforme o desejo de cada homem, mas que seja conforme o querer
conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para a vida de cada um de nós, a fim de que não vivemos mais conforme o nosso querer, não vivemos mais conforme o nosso desejo, mas agora que possamos viver conforme o querer e a vontade do Senhor Jesus Cristo para a vida de cada um de nós. Não aceita que homens venham te enganar, venham falar algo que contraria aos ensinamentos do Senhor, mas antes, firmado esteja somente na palavra, somente naquilo que o Senhor quer, somente naquilo que o Senhor tem buscado para a sua vida. Sejais teimoso, sejais perseverante e não amado, não desejando, não buscando as coisas deste mundo. Focai somente na Bíblia, focai somente naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor revela para você, para que a sua vida, para que o seu querer, para que a sua vontade, ela possa ser aquilo que de fato tem sentido, aquilo que de fato tem valor real e verdadeiro para você, para a sua vida, para aquilo que você acredita. A sua vida, a sua comunhão com Cristo, ela deve estar baseada somente nas Escrituras Sagradas, só na Escritura, e vivendo somente pela fé, sola fide, você entende, você compreende, você busca, você deseja, você ama obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. Não se deixe enganar por vãs doutrinas. Não se deixa enganar por um conceito que vai falar aquilo que você quer ouvir. Porque o amor é entrega, é dedicação, é renúncia. É uma busca incansável de agradar. E que você possa ter essa busca incansável em agradar, em buscar, em desejar estar com o Senhor Jesus Cristo, em ter uma vida com o Senhor Jesus Cristo, observando aquilo que não é conforme o querer, observando aquilo que não é a vontade do Senhor Jesus Cristo e praticando de maneira completa, absoluta, você possa amar, possa desejar, ser sempre obediente à palavra do Senhor Jesus Cristo. Não abrace uma doutrina, não abrace um conceito religioso, não abrace algo que o mundo está te falando, está te ensinando, mas busca tão somente na palavra do Senhor, busca tão somente na Bíblia Sagrada, a revelação pela qual o Senhor tem para a sua vida, a fim de que a sua comunhão com Ele, ela seja inviolável, ela seja intocável, ela não venha a ser deturpada por nenhuma doutrina religiosa, mas antes firmada na Bíblia Sagrada, você possa viver perpetuamente na presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador
o nosso Deus, Yahvé.